Então, irmãos, pode ver que o único Deus, ele fala no plural. Por que você acha que Deus quis assim? Por que falar no plural? Deus é Elohim, no plural. A palavra Abba está no singular masculino. Abba, no singular masculino. E eis aqui a novidade. A palavra espírito é Ruach e está no singular feminino. Deus faz algo por acaso? Deus projeta algo por acaso? Por que a palavra Ruach não está no singular masculino? Porque o único Deus, Elohim no plural, quis se revelar como uma família para a humanidade. Ele criou uma família. Adão e Eva, pai e mãe. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então essa ideia de homem e mulher, marido e mulher, ter filhos, se casar, isso existe porque Deus planejou isso. Na ressurreição, isso não será assim. Os homens não se casarão, não se darão em casamento, não terão filhos os que alcançarem a ressurreição. Mas a ideia que Deus criou no princípio vai ficar espiritualmente, eternamente. Porque aqueles que vão alcançar a ressurreição, que são a descendência de Abraão, que vão ser como as estrelas do céu, são chamados de esposa do Cordeiro. Então ele vai ser o marido. A esposa vão ser os homens, ou seja, Deus criou uma história com os homens na terra e isso vai continuar. Tem um homem no céu, um homem glorificado que venceu a morte, entendeu, irmãos? Não tem um espírito invisível no céu, tem um homem invisível que venceu a morte, tem um corpo glorificado. Então aqui eu vou começar a introduzir algumas perguntas que vai fazer você pensar. Por que Deus fez primeiro Adão e depois a Eva, a mulher? Por que ele não criou os dois juntos? Quando você lê na Escritura e viu Deus que não era bom que o homem ficasse só, você acha que ele criou e depois ele viu isso? Como se Deus tivesse criado o homem, criou os animais macho e fêmea, Adão deu nome para todos e Deus caiu a ficha? Fiz o homem sozinho. Não era esse a minha intenção. Vou fazer uma mulher para ele. Quando Deus falou, façamos o homem, ele falou do gênero humano, ele já tinha tudo na mente. E não foi ali naquele momento que Deus planejou isso. Isso já tinha na mente do Senhor antes da queda do inimigo, antes do anjo de luz, em um reino de luz, se transformar em trevas e introduzir trevas no reino da luz. Antes de tudo isso, Deus já tinha no coração tudo planejado. Então, quando Deus falou, façamos o homem, ele pensou no gênero humano, no homem, na mulher e na humanidade. Pensou na igreja e tudo mais. Ele não falou, façamos um homem. Vamos fazer um homem. Se der certo, a gente continua. Se não der, a gente tenta uma outra coisa. Não foi isso. Então, quando você está lendo a Escritura, você tem que pensar na presciência do Senhor. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mas ele fez o homem do pó da terra. Quanta revelação nisso. Eu estou pensando aqui o que falar primeiro. Ele fez o homem do pó da terra, mas não fez Eva junto com Adão do pó da terra. Parou para pensar nisso? E por que ele fez um homem primeiro? Ele poderia fazer 1000 de uma vez só. Do pó da terra formar 1000 homens. Iria ser uma alusão ao milênio. Ele não fez isso. Iria atrapalhar a figura que ele iria deixar para a humanidade. Porque ali parece ser uma coisa tão simples, né? Um homem e uma mulher no jardim, uma serpente que fala, um conto da carochinha, como os ímpios costumam olhar para a Bíblia e falar, mas não é. Ali estão todos os mistérios do Senhor. Então ele fez um homem e depois fez a mulher, tirando da própria carne do homem. Ele poderia fazer um homem e depois fazer uma mulher do pó da terra, da mesma maneira que criou o homem. Mas se Deus fizesse isso, jamais ele poderia dizer, eis porque o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão ambos uma só carne. Porque eles não iriam ser uma só carne. Então Deus quis que a mulher saísse do pó da terra, mas por intermédio da carne do homem. Aí Deus pode falar, eis porque o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão ambos uma só carne, porque é da mesma carne. Então agora, quando Adão e Eva se unissem através do ato sexual, eles se tornariam uma só carne, espiritualmente, mas também literalmente, porque ela veio da carne do homem. Quando eles tivessem um filho,
Porque Deus planejou que os homens tivessem filhos. Por que precisa do ato sexual para nascer um outro homem? Deus poderia evitar isso? Por quê? Isso daí poderia ser de outra maneira. Então, quando eles tivessem a relação sexual, aí iria nascer um filho. Esse filho iria estar debaixo da autoridade dos pais. E quando esse filho conhecesse a sua esposa, ele se unisse com ela, através do ato sexual, aí eles teriam que deixar a casa do pai e da mãe para se unir com a sua esposa em uma só carne. E assim foi a humanidade toda. Só que ficou a figura através de Adão e Eva. Foi Jesus Cristo que formou Adão. Foi ele. Mas Jó fala, o Espírito do Senhor me formou. E Paulo fala que o homem está sendo formado segundo a imagem do Filho. Porque o Filho é a imagem do Pai. Se a gente tem a imagem do Filho, automaticamente a gente tem a imagem do Pai. E tudo isso é ação do Espírito Santo na igreja. Então a revelação é que o homem haveria de vir do pó da terra e a mulher também do pó da terra, mas por intermédio da carne do homem. E assim toda a humanidade possui uma só carne. Uma só carne, eu quero dizer, porque veio da mesma carne, não é? Nós somos... o homem tem uma carne, os animais têm outra. Mas na revelação e na instrução de Deus, você se torna uma só carne com quem você tiver a relação sexual. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 5 que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só carne com ela, porque está escrito, e serão ambos uma só carne. O sacrifício foi por toda a humanidade, mas não eram todos que haveriam de crer, de aceitar o sacrifício do Senhor. Então foi do agrado de Deus que todos aqueles que crescem fossem representados no corpo. Aí sim você vê a ideia de ele se tornar uma só carne. Então essa ideia de se tornar uma só carne com a sua mulher, grande é esse mistério, e eu falo a respeito de Cristo, a igreja, disse Paulo, é quando Jesus se faz carne, quando ele se faz homem. Então aí ele se torna homem. Lembra que a igreja sabe das riquezas de Cristo, que Jesus veio, era Deus, mas ele quis ser homem para sofrer os nossos sofrimentos, sentir as nossas dores, as nossas aflições. Se fez semelhante ao homem, abandonou a sua glória, agora sente tudo o que a gente sente, né? Sentiu tudo o que a gente sente na sua própria pele. Isso a igreja conhece. O que a igreja desconhece é essa parte do mistério, que quando ele se faz isso, ele se torna uma só carne com os homens. Só que é considerado uma só carne quando se une com a sua esposa. E de fato a esposa foi representada no corpo de Cristo para que houvesse a purificação dos nossos pecados. Lembra que Paulo fala que nós ressuscitamos juntamente com Cristo e Deus nos fez assentar nos lugares celestiais? Isso é uma linguagem, claro que espiritual, como eu venho falando, profética, é uma linguagem futura, mas que já foi representada no sacrifício de Cristo. Só é possível a gente ascender aos lugares celestiais com Cristo. Ele já fala naquele tempo, é uma coisa que vai acontecer no futuro, mas já foi profetizada em Cristo, na pessoa dele. Só é possível a gente assentar nos lugares celestiais com Cristo quem ressuscitou com ele, não é verdade? E só é possível ressuscitar com Cristo quem morreu com ele. E só é possível morrer juntamente com ele se a gente estivesse representado no corpo, que de fato é o corpo de Cristo. Então imagine, irmãos, que quando Jesus estava sendo afligido por nós, lembra quando chicoteavam o Senhor Jesus? Lembra quando ele se entregou para ser afligido por nós? Batiam no corpo dele, feriam ele. Isso foi por nós, mas ele estava mostrando através daquele corpo que era para ser nós. Ele estava sofrendo no nosso lugar, no lugar da igreja. E olha onde essas chibatadas batiam. No corpo dele, ele sentiu a dor. O corpo dele representava a igreja, mas ele sentiu a dor. E sabe por que ele teria que sentir essa dor? Porque ele se entregou como oferta pelos nossos pecados. Ele deixou seu pai e a sua mãe, se fez homem, se fez carne, então se fez uma só carne. E dentre a humanidade, a igreja ia ser escolhida e iria ser representada naquele corpo. Então ele fez uma só carne e se uniu com a sua mulher. Se tornou uma só carne e nos representou naquele corpo. Então quando batiam nele, quando feriam ele, era por causa dos nossos pecados. E a dor que era para a gente sentir caiu sobre ele. Os nossos pecados caíram sobre ele. Quando colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça,
Presta atenção nisso, irmãos. Colocaram uma coroa de espinho, mas antes ele tinha uma coroa de glória. Ele tirou essa coroa de glória. Ele falou: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Você acha que foi Isaías somente que disse isso? Você acha que foi Isaías que disse: eis-me aqui e os filhos que Deus me deu para sinais e prodígios em Israel? Não foi Isaías, foi o Espírito de Cristo. Ele tirou a coroa de glória e falou: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando ele veio, se uniu com a sua esposa, se fez uma só carne, se tornou uma carne com a humanidade, com a sua esposa, mas a mesma carne do homem. Então era o homem que deixou pai e mãe e se uniu à sua esposa, sua mulher, para se tornar ambos uma só carne. Então ele faria a purificação dos nossos pecados. Mas aí ele trocou uma coroa de glória por uma coroa de espinhos. Caiu sobre ele. Quando cravaram a coroa de espinho na cabeça dele, sangue corria pelo seu rosto, pelos seus ouvidos, por todo o seu corpo. Quando Adão pecou, Deus disse: maldita é a terra por tua causa. Você vai trabalhar com fadiga, mas a terra vai te produzir espinhos e abolhos. Consequência do pecado. E aí a consequência do pecado de Adão veio sobre nós. Mas aí o que Cristo fez? Fez cair sobre ele os espinhos. Uma coroa de espinho. Então a consequência dos nossos pecados caiu sobre Cristo. Tremendo, não é? E o sangue que escorria pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, purificava todo o corpo, porque o que interessava para Deus era o que iria fluir de dentro dele. No sangue do homem está a vida, no sangue dos animais também. No sangue está a vida. A vida de Cristo foi derramada sobre o corpo mortal. Lembra Isaías que fala que ele derramou a sua vida na morte? No próprio Isaías 53, que está falando do sacrifício dele, a lei fala que a vida do homem está no sangue. Então a vida de Cristo estava no sangue dele, puro, que foi derramado sobre a morte, sobre o seu corpo que se tornou mortal por causa dos nossos pecados. Quando Eva pecou primeiro e depois Adão, Deus foi tirar satisfação com o primeiro Adão. E ele falou: olha, a mulher que tu me deste. Jogou a culpa na esposa. E mesmo assim ele tinha culpa. Agora Cristo, não tendo culpa nenhuma, ele não entregou a sua esposa. Ele se entregou pela sua esposa. Como Paulo disse: marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Cristo não falou: foi a esposa que me deste. Não, ele se entregou no lugar dela. Por causa das nossas obras más, os cravos entraram na mão de Cristo. E através das mãos dele, entraram nas nossas. Então, quando os cravos entraram nas mãos de Cristo, foi por causa das nossas más obras. Mas o sangue que escorria pelas suas mãos purificava os nossos pecados. Ele estava limpando o corpo com o seu sangue, purificando, para que hoje as nossas obras fossem boas, para que as nossas obras fossem condizentes com a nossa palavra, com a nossa pregação. Só assim um verdadeiro sacrifício na Páscoa iria tocar na consciência do homem, porque animal sendo morto, animais sendo mortos, touros, bezerros, não toca na consciência de um homem, pois é animal, mas o sangue de um filho santo que deixou a sua glória e veio se unir com o homem, um sacrifício desse toca na nossa consciência. Então faz a gente abandonar os nossos pecados. A mesma coisa os pés. Quando os cravos entraram nos seus pés foi por causa do nosso mal proceder, porque ele veio morrer por nós, não por anjos, pelo homem. Então por causa dos nossos caminhos tortos diante de Deus, os cravos entraram nos seus pés. Nós fomos crucificados juntamente com ele, o velho homem. E o sangue que fluía nos seus pés limpava o nosso caminho, para que hoje a gente pudesse andar em Cristo, como o apóstolo Paulo fala, instrui nas suas cartas. Quando batiam no corpo dele com chicote, a dor ele sentia no nosso lugar, mas era o corpo, era a figura da igreja. Ele estava sentindo no nosso lugar, sofrendo no nosso lugar por causa dos nossos pecados. E o sangue que derramava pelo seu corpo purificava o santuário, purificando todos os nossos pecados. E após ter crucificado o velho homem, purificado o seu corpo, ele enterrou todo o velho homem com ele. E aí o Pai ressuscitou o seu corpo ao terceiro dia. Então Paulo viu que nós ressuscitamos juntamente com ele. Esse terceiro dia também é revelador, nada é por acaso.